Uma boa tarde de salvação. Uma noite que está chegando. A Escritura Sagrada diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a pregação pela palavra de Deus. Somente através da pregação da palavra de Deus o ser humano pode obter as bênçãos que vêm dos céus, o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo de número 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por todos os seres humanos estarem empregados, estão mortos espiritualmente. Porque o ser humano, ele é eterno. Quando Deus criou o homem, lá no jardim do Éden, ele criou alma vivente, segundo a sua imagem e a sua semelhança. E o homem é trino, ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Mas este corpo que todos nós seres humanos temos, um dia irá tombar, um dia irá descer à sepultura. E a Bíblia diz, lá no livro que escreveu Salomão em Eclesiastes, no capítulo 12 e no verso 7, que a carne volta ao pó que era e o espírito volta a Deus que o deu. A nossa carne, ela voltará ao pó, porque nós somos descendentes do primeiro homem que foi criado, e ele foi criado do pó da terra. Porque Deus, quando ele fez todas as coisas do universo, criou o sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra, todos os seres viventes, ele resolveu criar o homem segundo a sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz lá em Gênesis que ele fez um boneco de barro do pó da terra e soprou nas suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem tem um corpo, ele tem uma alma e ele tem um espírito. O corpo será tombado, irá descer a sepultura e o bicho vai comer. Mas esse mesmo corpo, no dia do juízo final, ele vai ser ressuscitado. Um para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Para a vida eterna será ressuscitado os filhos de Deus, não os filhos do diabo, porque há os filhos de Deus e há os filhos do diabo. Os filhos de Deus, eles estão em Cristo Jesus, que é a luz, que é o único Salvador, que é a vida eterna. Mas os filhos do diabo estão distantes de Deus, não querem saber de Deus, querem viver fazendo a vontade da carne, se prostituindo, vivendo neste mundo, realizando os desejos do seu coração, como se nunca viesse morrer. Mas os filhos do diabo irão ser julgados e condenados, mas os filhos de Deus, eles serão salvos. Então essa alma que eu tenho, depois da morte do corpo, ela vai ter uma vida espiritual, eterna, no seu corpo transformado, a qual
a palavra de Deus diz que nós seremos transformados, nosso corpo, e seremos semelhantes ao Senhor, ou nós iremos passar a eternidade no fogo do inferno. Por isso o Evangelho, ele é pregado, para que todos tenham conhecimento desta verdade, para que naquele grande dia venham estar indesculpável diante de Deus. Porque naquele grande dia do juízo final, nenhum homem chegará diante de Deus e falará que não conheceu o caminho da verdade, que não teve a oportunidade de se arrepender. Porque Jesus Cristo, ele disse, está cumprindo essa palavra, a qual está escrita em Mateus 24, no versículo de número 13 e 14, que quando o Evangelho do Reino for anunciado em testemunho e em todas as nações, em todas as gentes, então virá o fim. O fim, ele virá, mas antes todos irão conhecer a verdade pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a Escritura Sagrada em minhas mãos. E no capítulo 66, eu vou ler no livro que escreveu o profeta Isaías. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa edificarei vós? Em que lugar seria o do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem eu olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. O profeta Isaías vem da boca de Deus, não os profetas que hoje são falsos, enganadores, que dizem o que Deus não diz, dizem mentiras para enganar o povo, mas os profetas que estão aqui na Bíblia Sagrada, que profetizaram, e as suas profecias, a maior parte já se cumpriram, estão para terminar de se cumprir. Disse Deus através da boca desse profeta: assim diz o Senhor, os céus é o meu trono e a terra é escabelo dos meus pés. Que casa edificarei vós? E qual será o lugar do meu descanso? Deus diz que os céus é o trono de Deus. Deus está sentado no seu trono, e a terra a qual nós estamos habitando aqui é o escabelo, é o estrado dos seus pés. E ele diz: qual será o lugar do meu descanso? Este Deus, ele não repousa, ele não habita em templos feitos pelas mãos do homem. Este Deus, ele não habita em imagem de escultura. Este Deus não habita nas coisas terrenas que ele criou materialmente. Ele habita naquele que crê na sua palavra, que crê nas suas promessas, que crê no seu Filho amado Jesus Cristo, que é o único Senhor, que é o único Salvador, que é o único libertador, é o único que pode livrar a alma do ser humano da condenação do inferno. E ele diz na sua palavra, aleluia, porque minhas mãos fez todas estas coisas, diz o Senhor, a minha mão fez todas estas coisas. Mas mesmo o ser humano, sabendo que este mundo foi criado por Deus, embora muitos, enganados pelas religiões falsas,
acreditam que esse mundo veio do Big Bang, uma explosão, fez tudo aparecer, tudo que Deus criou perfeitamente, fez aparecer. Isso é uma mentira muito grande. Por quê? Porque este Deus, Ele criou todas as coisas perfeitamente, perfeitamente. E Ele criou para a sua glória, para a sua honra, como você, eu, nós somos criados para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Mas infelizmente, neste mundo que nós vivemos, há muitas religiões que têm enganado as pessoas. Como disse o profeta Oséias, no capítulo 4 e no verso 6, esse povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Sim, por falta de conhecimento, o povo está sendo destruído. O conhecimento verdadeiro, a qual as religiões não dão ao homem, pelos seus ensinamentos falsos. O homem está sendo destruído por causa da falta do conhecimento. Mas Jesus Cristo, na sua palavra, Ele disse que Ele não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas antes Ele notifica a sua verdade, para que todos venham se arrepender. Deus, Ele traz a sua palavra, para que você, homem, para que você, ó mulher, venha se arrepender, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Porque só Ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que se chegam a Deus. Então, nessa noite, Deus está trazendo para você essa pregação, para que você entregue a sua vida a Ele, enquanto é tempo. Jesus disse, Ele falou, e as suas palavras jamais passarão. Ele disse, eu sou a porta, todo aquele que por mim entrar, salvar-se-á, entrará e achará passagem. Nessa noite, a porta está aberta pela pregação da palavra. Entregue a sua vida a Ele, que você vai ter o perdão dos teus pecados e a salvação da tua alma. Deus abençoe. Onde é a loja, pelo amor de Deus? Ali, ó. Lá na Dolfia tem certeza.